Eu acabei de escrever um dos roteiros mais emocionantes que eu já escrevi até hoje. Eu acredito que eu tenho esse talento de escritas que emocionam, desde a época que eu comecei a escrever músicas, ou talvez até antes, talvez na época que eu comecei a escrever poesias, poemas, histórias. Eu sempre gostei dessa parte da escrita, na parte de evocar emoções, entende? E hoje eu escrevi um dos roteiros. Na verdade, eu comecei ontem à noite, escrevi até umas 1h da madrugada mais ou menos, e finalizei agora pela manhã. Acordei ansioso, acordei 6h30 da manhã, preparei um café, tomei uma água antes, geladinha, que aqui onde eu moro está um calor, logo 6h da manhã, parece que é meio-dia. Tomei aquela água gelada, fiz um cafezinho expresso, vim pra cá, tomando o cafezinho, terminei. Como de costume, depois que eu escrevo um roteiro, depois que eu termino, eu faço a leitura para minha esposa. Ela é a primeira pessoa que ouve o meu roteiro. E lendo para ela, é como se eu já estivesse gravando, é como se eu estivesse narrando, é onde eu sinto o texto. E eu me emocionei mais de uma vez, porque eu escrevi um roteiro sobre a vida de Walter Elias Disney, que nós conhecemos como Walt Disney. E assim, eu sempre fui um cara apaixonado pelos desenhos animados, desde criança. Eu imagino que a maioria das pessoas também, mas eu vou falar de mim em específico. Eu não sei, eu nunca conversei com isso com outras pessoas, assim, só com a minha esposa que eu converso sobre tudo. Mas os desenhos foram muito importantes na minha vida. Os desenhos me fizeram sonhar, imaginar, sabe? Eu pegava os brinquedos, eu tinha poucos brinquedos, a maioria eram quebrados, doados, enfim. Mas era maravilhoso aquela experiência, porque eu conseguia pegar um brinquedo e imaginar. Todo o resto eu imaginava na minha cabeça. Eu só precisava de um objeto em específico para ser o centro daquela história, para ser o protagonista da minha história. Eu mesmo criava aquela animação na minha cabeça e criava aquela história. Eu lembro que um dos primeiros desenhos que eu assisti foi Peter Pan. Mas o desenho que marcou a minha fase criativa foi Toy Story. Eu lembro que quando eu assisti Toy Story, logo depois, acredito que uns 2 anos após, meu pai comprou um computador. Eu lembro até hoje, foi um Pentium 2, depois ele comprou um Pentium 4. Microsoft Windows 98, se eu não me engano. E ali eu já pensei, nossa, agora eu vou criar as minhas próprias animações. Aquela inocência de uma criança, né? Eu sempre fui muito sonhador. Acho que toda criança é muito sonhadora, né? Vive no mundo da imaginação. Sempre sonha com uma carreira. Alguns querem ser astronautas, outros querem ser jogador de futebol, outros músicos. Eu quis ser um monte de coisas. E eu lembrei, terminando esse roteiro e lendo para minha esposa, que um dos meus primeiros sonhos foi ser criador de personagens em 3D. Era a minha paixão. Eu descobri que tinha um programa na época que dava para fazer isso. Eu nem sei se dava mesmo, mas depois que eu instalei ele, eu vi, eu lembro exatamente ali que dava sim. Era meio que uma espécie de um programa onde você criava personagens em 3D, parecia massinha, sabe? E eu encontrei os livros, que eu lia tudo, né? Eu lia tudo. Eu aprendi sobre computador lendo livros. E eu consegui os livros desse programa. O programa se chamava Corel Draw. E eu li pra caramba, não entendi nada. Não entendi nada. Naquela época era difícil as pesquisas. Hoje é muito mais fácil. Mas eu tenho certeza que eu precisava de aulas, precisava que alguém me ensinasse aquelas coisas. Enfim, esse capítulo findou ali na minha vida. Não dei continuidade, né? Mas o ponto é que o Walt Disney marcou a vida de todos nós, na nossa infância, mesmo que você não saiba. Ele foi um cara espetacular. Ele foi capaz de sonhar muito, sonhar grande e transformar os seus sonhos em realidade. Ele é dono, inclusive, daquela frase que eu coloquei no roteiro, que é muito emocionante.
se você pode sonhar, você pode realizar. E essa frase me emocionou, e essa frase foi o motivo de eu abrir a câmera agora e gravar esse vídeo que eu estou gravando agora. Porque escrever um roteiro de uma história como uma pessoa, como Walt Disney, me encheu, me transbordou de esperança, de acreditar, sabe? De fé, de que tudo é possível, de que a gente, por conta do mundo, hoje em dia, a gente acaba sufocando a nossa fé, os nossos sonhos e acabamos nos limitando. Nós mesmos nos boicotamos nos nossos sonhos. Sabe, o cara criou o primeiro desenho animado com som sincronizado. Foi o Mickey Mouse. Depois ele criou o primeiro longa-metragem, que era Branca de Neve, que todo mundo criticou, ridicularizou, falou, meu, a loucura da Disney foi chamado esse projeto, sobre as críticas, onde eles queriam dizer que, meu, ninguém vai querer assistir uma animação tão longa, isso vai ser um fracasso. E ele fez, e adivinha só, ele revolucionou a indústria do entretenimento, o mercado de animações. E ele não parou aí. Agora você imagina lá na época, se eu não me engano foi na época de 1930, acho que Branca de Neve foi lançada em 1937, está fresco na minha memória ainda. Meu, naquela época não tinha nada, e o cara fez, com certeza ele fez com o que ele tinha. Se nós visitássemos hoje o estúdio dele, eu tenho certeza que a gente ia ficar, meu, não é possível que esses caras fizeram a Branca de Neve e os Sete Anões com essa estrutura, com esse estúdio, com essas ferramentas. E fizeram. E não parou por aí, sabe? É isso que é mais impressionante. Se parasse por aí, ok, a gente ia entender, ia ficar maravilhado, mas passaria. Só que ele seguiu adiante, ele criou mais um monte de animação que são muito importantes para a nossa infância, como Bambi, Dumbo, entre outros. Só que após isso, o cara não parou. Ele levou a criação dele, os desenhos animados, os personagens, para algo além. Ele trouxe para a realidade, de fato. Ele criou a Disneylândia. Tem um amigo meu, Jonathan Matos, que tem um apelido de Boneco, que é uma amizade que eu consegui fazer com o skate. Através do skate eu conheci ele, ele anda demais. Só que além de ser skatista, ele é um artista. Ele é um grande artista, ele faz desenhos realistas. E foi através de um desenho dele que eu tive a inspiração para escrever esse roteiro do Walt Disney. Ele fez um desenho em homenagem ao Walt Disney. É um desenho onde o Walt Disney está desenhando o Mickey em realismo. Ficou top, eu li o texto ali, achei incrível, deixei um comentário. Se eu não me engano, eu até escrevi que eu acho que seria uma ótima ideia para criar um vídeo para o meu canal. Ele falou que tinha super a ver. E ele começou a falar um monte de coisa ali no meu direct sobre o Walt Disney, que começou a me empolgar, me animar, me inspirar, me deu fontes e eu fui atrás. Uma dessas fontes foi o documentário Imagineers, que é a mistura de, se eu não me engano, Engineers, que é engenheiros, com imaginação. Então é a mistura de imaginação com engenharia. Imagineers, se vocês quiserem assistir depois, tem na Disney. É o nome da equipe que o Walt Disney montou de engenheiros e mais outros tipos de profissionais para a criação de personagens na vida real. É aí que começa a parada de louco. É um estúdio onde eles começaram a idealizar as coisas da Disneyland. O parque foi criado, ok, só que quando foi criado já era uma inovação surreal para a época, né? Era um paraíso na Terra, onde você realmente entrava ali e vivia uma fantasia. Todos os pontos do parque tinham direção de arte. Todos os pontos.
desde os postes aos bancos das praças. Então, era uma coisa realmente assim, um sonho. Só que ele não parou por aí. Ele criou essa equipe que eu falei para vocês, os Imagineers, e começou a criar, começou a inventar coisas. Ele falou que quando ele ia para lá, teve um cara que falou assim para ele: por que você não constrói um escritório aqui? Ele falou: não, quando eu venho para cá eu não venho para trabalhar, eu venho para me divertir, eu venho para brincar. E é isso que ele fazia. Eles brincavam de criar novos personagens. Aliás, de criar não, de dar vida a personagens que ele já havia criado. Foi aí que surgiram os animatrônicos, que eram bonecos muito bem feitos pela equipe dele, sabe, com expressões, tudo, que se mexiam, que cantavam. Então eles criavam os personagens ali, depois pintavam ali todas as roupas, deixavam aquilo realista, impecável o trabalho. Depois criavam as histórias e criavam os trens, porque os trens eram o seguinte: a Disneylândia tem uma coisa clássica. Eu nunca fui, tá? Mas depois de ter escrito esse roteiro eu estudei muita coisa. E eu descobri que os trens nos parques são algo clássico. A pessoa entra num trem e ela entra, por exemplo, Os Piratas do Caribe. A pessoa entra no trem dos Piratas do Caribe e ela entra numa caverna, assim, na água, e vai passando por cenários onde a história vai acontecendo, né? E a história vai acontecendo do melhor modo Disney, com trilha sonora, com personagens excêntricos, com uma coisa muito fantasiosa. E você tem aquela imersão, você vive aquela história de um modo totalmente emocional. E foi ali no Imagineers que ele criava toda a equipe incrível, deslumbrante, que ele montou ali, criava as histórias e todo esse universo dentro de um parque para que as pessoas entrassem e tivessem essa experiência totalmente imersiva, como se elas realmente estivessem dentro daquele universo que foi criado. E toda essa história me inspirou demais, porque, como eu estava dizendo, esse mundo nos sufoca, esse mundo nos desanima, esse mundo faz a gente duvidar de que a gente consegue alcançar as coisas, de que a gente consegue atingir os níveis que nós queremos nessa vida. E a gente não pode fazer isso. Tudo é possível. Tudo é possível. Então eu estou guardando essa frase no meu coração, muito emocionado aqui, gravando esse vídeo para vocês. Se você pode sonhar, você pode realizar. Esse foi o grande ensinamento que eu tive hoje. E eu senti na obrigação de gravar um vídeo, aproveitar esse flow que eu estou para passar essa mensagem para vocês. Os nossos sonhos, os seus sonhos, são pequenos perto do que você pode realizar. Pode ter certeza. Marcha nos negócios.